Sofia estava ajoelhada no chão frio e sujo da garagem, a superfície dura se cravando em seus joelhos. Ao seu redor, pairava o cheiro de óleo de motor e ferrugem. A luz fluorescente, contaminada e fraca, cortava a escuridão como se tentasse trazer um pingo de normalidade àquele lugar sombrio. Seus dedos tremiam enquanto esfregava a lataria de um carro velho e arranhado. Ela não tinha escolha. Precisava fazer isso para sobreviver. Um medo profundo apertava seu coração só de pensar no que poderia acontecer se seu marido descobrisse que ela estava pensando em fugir novamente. No canto da garagem, Marius observava Sofia trabalhar, com os olhos fundos e os punhos cerrados. Seu olhar era duro como aço, a boca comprimida em uma linha fina. Ela sabia que cada movimento seu estava sendo julgado, que qualquer erro seria apontado. Marius era capaz de transformar o menor incidente em uma torrente de acusações. Suas palavras feriam mais profundamente do que qualquer golpe físico. Incompetente, da garota estúpida, indigna do meu amor. Essas frases eram um eco que ainda ressoava em sua mente, mesmo quando tentava se concentrar no trabalho. No entanto, Sofia não era apenas uma vítima. Sob sua imagem abatida, escondia-se a alma de uma artista que um dia pintou telas belíssimas, cheias de cor e alegria. Ela se lembrava dos dias em que movia o pincel sobre a tela com êxtase, criando obras que expressavam suas emoções, alegrias e tristezas. Essas lembranças eram agora como um sonho distante, apagado pela realidade da vida cotidiana. Às vezes, nos momentos mais sombrios, ela sonhava em voltar àquele mundo, onde poderia ser ela mesma. Um mundo onde não temeria críticas e cada passo a levaria à realização, não à humilhação. Sofia, o que você está fazendo? A voz de Marius interrompeu seus pensamentos como uma flecha de fogo. Você está lavando este carro errado de novo. Dê-me isso. Ele caminhou em sua direção e Sofia sentiu seu coração acelerar. Marius se curvou para tirar a escova de suas mãos. Mas, em vez de ajudar, ele aproveitou a situação para humilhá-la mais uma vez. Você não consegue nem lavar um carro direito, que vergonha. Sofia não respondeu. Ela sabia que qualquer palavra de sua boca só o enfureceria ainda mais. Apenas abaixou a cabeça, sentindo as lágrimas arderem em seus olhos. No entanto, ela as segurou, não querendo dar-lhe a satisfação de mostrar sua fraqueza. Ela era forte, ou pelo menos tentava se convencer disso. O tempo se arrastava infinitamente. Cada minuto naquela garagem parecia uma eternidade. Sofia trabalhava, sentindo o peso das expectativas de Marius. Quando finalmente terminou, olhou para o carro destruído que contrastava com as lembranças de sua pintura. Aquele carro, aquela vida que ela não escolhera. Era um grande fracasso. De repente, um estranho entrou na garagem. Ele vestia um terno elegante. Sua postura irradiava autoconfiança. Sofia prendeu a respiração, sentindo o coração bater mais rápido. Marius se virou para ele com a fúria nos olhos. "O que você quer?" perguntou com a voz dura como ferro. O homem olhou para Sofia. Em seus olhos, ela vislumbrou algo que nunca havia experimentado antes. Compaixão. "Eu vi você trabalhando. Posso ajudar em algo?" Sofia sentiu uma onda de esperança inundar seu coração, mas imediatamente se questionou se merecia aquela ajuda. Estava acostumada à dor, não à piedade. Não, não é nada, ela gaguejou, sem acreditar que alguém pudesse querer ajudá-la. Marius se aproximou do intruso. Toda a sua postura sugeria que não permitiria que aquele homem se aproximasse de Sofia. "Você não tem nada para fazer aqui. Afaste-se da minha mulher." Ele rosnou, o olhar carregado de hostilidade. O homem não reagiu. Apenas permaneceu ali, orgulhosamente ereto, com segurança. Sua presença naquela garagem suja era como um raio de sol em uma caverna escura. Sofia sentiu seu coração pulsar no ritmo da esperança, no ritmo do desejo de fugir daquela vida aterrorizante. Mas Marius, percebendo que seu controle sobre a situação estava ameaçado, aproximou-se ainda mais. "Eu não vou deixar você destruir o que temos. Ela não precisa de ninguém para ajudá-la, especialmente alguém como você." Sua voz estava cheia de veneno, que fez Sofia paralisar por um momento. O medo se apertava novamente em torno de seu coração como uma cobra. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Sofia sabia que estava em um ponto de virada, sentindo a tensão desumana no ar. Seu coração batia cada vez mais rápido, com pavor e esperança. Seria aquele estranho o seu salvador? Ou Marius jogaria suas últimas e piores cartas? Então, naquele mesmo instante, a porta da garagem bateu com um estrondo. A esperança de Sofia começou a desaparecer em um abismo de medo. Sofia sentiu a tensão no ar se adensar, enquanto Marius, furioso como um animal selvagem, tentava intimidar o intruso. Seu coração batia alto e cada pulsação parecia ecoar em seus ouvidos, abafando os sons da garagem. O homem de terno, Marek, permaneceu imóvel,
sem parecer assustado. Seu olhar frio se movia de Marius para Zofia, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Não vou sair daqui até ter certeza de que esta senhora está bem, disse Marek, com a voz calma, mas firme. Zofia nunca tinha ouvido um homem falar naquele tom. Ele parecia ser alguém que conhecia seus direitos e não tinha medo de defendê-los. Marius, vendo que a situação fugia ao seu controle, aproximou-se ainda mais de Marek, o rosto vermelho de raiva. Você não sabe com quem está falando. Esta é minha mulher. Não se meta em nossos assuntos. Ele gritou, e sua voz carregava uma ira que poderia incendiar tudo ao redor. Zofia sentia o medo apertar seu estômago, mas ao mesmo tempo, algo novo brotava em seu coração. Esperança. Zofia, você está bem? Perguntou Marek, com a voz suavizando ao olhá-la. Zofia não conseguia pronunciar uma palavra, mas seus olhos diziam mais do que qualquer frase. Marek percebeu a dor que ela carregava. Sua expressão mudou para algo que se assemelhava à compaixão. Ela sentiu seu coração tremer ao entender que alguém a havia notado, alguém que poderia salvá-la. Marius, percebendo aquele momento em que Zofia começava a se abrir, riu sarcasticamente. Oh, então agora você vai bancar a vítima, Zofia? Você acha que este sujeito vai salvar você da realidade? Você é apenas uma faxineira suja. Suas palavras eram como uma lâmina que perfurava Zofia. Mas algo no olhar de Marek fez com que ela começasse a mudar internamente. Você não é apenas uma faxineira suja, Marek declarou, com um tom forte e cheio de convicção. Todos merecem dignidade e respeito. Suas palavras foram como um tiro no coração de Marius, que paralisou por um instante. Uma sombra de incerteza surgiu em seus olhos. Marek se aproximou de Zofia. Sua presença era como um escudo para protegê-la. Eu quero ajudar você, Zofia. Eu sei que você pode achar que não merece ajuda, mas isso não é verdade. Por favor, me dê uma chance. Em seu rosto estava pintada a determinação. Zofia sentiu uma onda de calor subir em seu peito. Marius, sentindo seu controle sobre a situação diminuir, explodiu novamente. Você não tem nada que fazer aqui. Afaste-se dela ou vai se arrepender. Suas palavras eram cheias de ameaça, mas Marek parecia inabalável. Zofia não conseguia acreditar que alguém estaria disposto a defendê-la, que alguém pudesse ver nela mais do que apenas uma vítima. Eu não vou sair daqui até Zofia decidir o que quer fazer, disse Marek, com um tom frio como aço. Zofia sentia seu coração bater mais rápido a cada palavra que ele proferia. Você não está sozinha, Zofia, ele acrescentou com um olhar cheio de carinho. Marius, vendo que suas ameaças não faziam efeito, enlouqueceu. Você não sabe com quem está se metendo, gritou, seus olhos em chamas de ódio. Zofia, sentindo o medo aumentar, percebeu que a situação estava se tornando perigosa. Marek, ignorando o perigo, permaneceu ereto. Sua postura era cheia de autoconfiança. Eu não vou embora até Zofia estar segura. Você pode não gostar de mim, mas eu não vou deixar você machucá-la. Marek declarou, sua voz como um trovão que rasgava a tensão no ar. Zofia sentiu uma nova força nascer dentro de si. A esperança começava a ofuscar o medo. Marius, vendo seu poder ruir, aproximou-se de Zofia, com a fúria à espreita em seu olhar. Você é uma mulher inútil. Não se esqueça que sou eu quem dá abrigo a você. Eu que tiro você da lama. Suas palavras eram como uma faísca prestes a iniciar um incêndio. Marek, percebendo Marius se aproximar de Zofia, reagiu instantaneamente. Pare! Gritou Marek, com um tom cheio de decisão. A determinação brilhava em seus olhos. Zofia podia sentir toda a sua energia se concentrando em defendê-la. No entanto, naquele momento, quando a tensão atingiu seu clímax, um barulho alto veio de fora da garagem. O estilhaçar de vidros, impossível de ignorar, rasgou o silêncio. Zofia paralisou, sentindo que algo ruim se aproximava. Marius, surpreso, virou-se em direção ao barulho. Zofia sentiu seu coração congelar. Alguém estava chegando, e isso só podia significar problemas. Alguém está vindo? Ela sussurrou com pânico na voz. Marek, percebendo seu terror, aproximou-se pronto para qualquer reação. Marius encolheu-se. Um medo que Zofia nunca havia visto surgiu em seus olhos. E naquele instante, enquanto esperança e medo se entrelaçavam, o futuro de Zofia estava por um fio. A questão sobre o que aconteceria a seguir pairava no ar como uma sentença inevitável. Zofia sentia o coração bater cada vez mais forte. Em sua mente, turbilhavam pensamentos de liberdade, da possibilidade de fugir de Marius. Marek, ainda em posição de defesa, irradiava uma confiança que Zofia nunca havia experimentado. Sua presença era como uma luz em um túnel escuro, dando esperança de um amanhã melhor. No entanto, Marius, ainda furioso e desesperado, não pretendia deixar que seu controle sobre Zofia fosse destruído. Não pense que pode simplesmente ir embora, gritou Marius.
Sua voz soava como um trovão que rasgava a tensão no ar. Zofia via suas mãos tremerem de raiva e seus olhos brilharem de ódio. Você é minha propriedade, não uma garota qualquer da rua. Para Marius, Zofia era apenas um objeto que ele podia manipular à vontade. Cada palavra dele se cravava nela como outra lâmina, mas Marek permanecia como uma barreira de aço, não se deixando intimidar. Zofia tem direito à sua vida, às suas escolhas, Marek respondeu. Sua voz carregava uma força que despertava esperança em Zofia. Quem lhe deu o direito de controlá-la? Você não é o senhor dela, e seu comportamento grosseiro nunca será aceito. Marek não estava apenas defendendo Zofia, mas também enfrentando Marius com uma coragem que a fazia se sentir mais forte. Quando Marius começou a recuar, Zofia notou algo que se assemelhava a medo em seus olhos. Talvez ele finalmente tivesse entendido que seu poder sobre ela não era absoluto. Marek, eu não sei o que fazer, disse Zofia. Sua voz estava baixa e lágrimas surgiram em seus olhos. Eu não sei se posso confiar em você. Seu medo ainda estava presente, mas, ao olhar para Marek, ela via algo que lhe dava coragem. Eu entendo, Zofia, Marek respondeu, com o olhar cheio de compaixão. Mas você não está sozinha. Estamos nisso juntos. Eu sei que Marius fez você se sentir impotente, mas isso não é verdade. Ele é quem está desprovido de poder real. Suas palavras eram como bálsamo para suas feridas. E Zofia começou a acreditar nelas. Marius, vendo a situação escapar de seu controle, explodiu novamente. Cale a boca, estranho. Você não tem ideia no que está se metendo? Gritou, o rosto vermelho de fúria. Se você pensa que pode me intimidar, está enganado. Suas palavras eram cheias de desprezo, mas Marek não se moveu. Eu não tenho medo de você, Marius. Marek respondeu com determinação no tom. Zofia merece mais do que o que você lhe deu. Eu quero comprar a liberdade dela. Essas palavras foram como um raio que iluminou a escuridão da garagem. Zofia sentiu o coração tremer de pavor, mas ao mesmo tempo de esperança. Comprar? Você acha que pode simplesmente comprar alguém que é sua mulher? Marius bufou. Sua risada era cheia de escárnio. Você não tem ideia do que é estar em um relacionamento. Não é como nos contos de fadas. Zofia sentiu a raiva de Marius aumentar. Suas palavras eram como golpes que a atingiam impiedosamente. Todos merecem uma escolha, Marius, Marek disse com convicção. Até Zofia. E você não tem o direito de tirar essa possibilidade dela. Se você não permitir que ela vá embora, a pessoa que vai ajudar ela encontrará você. Marek se aproximou de Marius. Seus olhares se encontraram. Zofia podia sentir a tensão entre eles. Era um duelo não apenas de palavras, mas também espiritual. Marius, vendo que não tinha mais controle sobre a situação, começou a recuar. Não pense que pode acabar com isso tão facilmente. Você vai se arrepender de ter se intrometido. Sua voz estava baixa, mas Zofia sentiu que uma ameaça se escondia por trás daquelas palavras. Marek, ignorando o perigo, virou-se para Zofia. O que você quer fazer, Zofia? Perguntou, com os olhos cheios de determinação. Você quer ser livre? Zofia olhou em seus olhos, vendo neles uma preocupação genuína. Corajosamente, ela acenou com a cabeça. A esperança se aninhou em seu coração. No entanto, naquele mesmo instante, a porta da garagem se abriu com um estrondo. Na soleira estava uma sombra conhecida. Era Ana, a amiga de Zofia, que sempre esteve com ela nos momentos difíceis. Zofia, o que está acontecendo? Sua voz estava cheia de pânico e lágrimas brilhavam em seus olhos. Marius se virou abruptamente. Zofia sentiu seu coração parar. Agora que Ana havia aparecido, tudo se complicaria. Marek notou imediatamente a mudança na atmosfera e se dirigiu a Ana. Você precisa tirar Zofia daqui, ele disse com a voz cheia de urgência. Marius, ainda furioso, olhava para elas com raiva. Você não tem nada que fazer aqui, suma daqui, ele gritou. Em seus olhos, era visível que ele estava pronto para lutar. Zofia, sentindo a tensão aumentar, sabia que precisavam agir rápido. Cada segundo poderia ser crucial. Em sua mente, turbilhavam pensamentos sobre o que poderia acontecer se Marius não fosse impedido. Zofia, vamos, temos que sair daqui. Ana a agarrou pela mão. Zofia sentiu que aquela poderia ser a única chance de fuga. Marek estava ao lado, pronto para a luta. Mas Zofia sabia que precisavam tomar uma decisão. A tensão aumentava a cada momento. Zofia estava diante de uma escolha que poderia mudar sua vida para sempre. Ela fugiria com Ana ou ficaria para enfrentar Marius? O tempo urgia e a decisão estava em suas mãos. Zofia sentia o coração bater cada vez mais forte. Com Marek ao seu lado, irradiando confiança e força, Zofia sentia a raiva de Marius dar lugar a novas emoções. Medo, mas também esperança. Marius, ainda furioso, recuava. Seu olhar estava cheio de ódio.
Ele fechou os olhos para tudo o que estava acontecendo, como se ainda tivesse controle sobre a situação. Como se pudesse simplesmente virar as costas e voltar à sua vida antiga, onde Zofia era apenas sua propriedade. Zofia, venha comigo, disse Marek. Sua voz era como um sussurro gentil que dissipava a escuridão em sua mente. Zofia olhou para ele com incerteza. O medo do que ela estava prestes a fazer se aninhou em sua alma. Por um lado, ela ansiava pela liberdade, mas por outro, temia que Marius não a deixasse ir sem consequências. Marek percebeu sua hesitação. Não tenha medo, Zofia. Você está segura comigo. Eu prometo que vou ajudar você. Quando Zofia finalmente acenou com a cabeça, sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Marek pegou sua mão, conduzindo-a para fora da garagem. Cada passo era para ela como sair de um túnel escuro. A luz lá fora parecia tão brilhante que ela precisou apertar os olhos. Quando chegaram do lado de fora, Zofia paralisou. Ela estava diante do carro de luxo de Marek, brilhando sob o sol da manhã. Este é o meu carro. Entre, eu vou levar você para um lugar onde você possa se sentir segura, disse Marek com a voz cheia de calor. Zofia sentou-se no assento macio. O cheiro de couro a lembrou dos velhos tempos, quando pensava que a vida poderia ser diferente. O caminho levava através de belas áreas verdes. A cada momento, Zofia sentia seu coração se abrir. Marek, olhando para ela, sorria. Havia algo em seus olhos que a fazia sentir-se importante. Esta é a minha casa, ele disse, quando pararam em frente a uma enorme mansão. Zofia olhou para o edifício com admiração. Era enorme, com um belo jardim onde flores coloridas desabrochavam. Quando entraram, Zofia ficou atordoada. O interior era elegante, com tetos altos e móveis modernos. Marek lhe entregou uma toalha ao levá-la ao banheiro. Tome um banho. Eu quero que você se sinta confortável. Você tem o direito de relaxar. Zofia, sentindo o fluxo quente da água escorrer por seu corpo, não conseguia acreditar que aquilo era real. Ela estava em um lugar que nem podia imaginar. Após anos de sujeira e humilhação, agora podia se sentir como uma dama. Quando saiu do banheiro, Marek a esperava com um prato cheio de frutas frescas. Coma. Você precisa se sentir bem, ele disse, e sua voz era como bálsamo para sua alma. Zofia olhou para a comida. Seu estômago reagiu com um ronco. Nos últimos dias ela mal havia comido. No entanto, enquanto comia as frutas, sentiu uma incerteza surgir em seu coração. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, ainda incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Marek, surpreso com a pergunta, olhou em seus olhos. Porque você merece ser feliz. Ninguém deveria viver com medo, ele respondeu. Havia sinceridade em sua voz. Apesar disso, Zofia não conseguia se livrar da sensação de que tudo era bom demais para ser verdade. Ela havia passado pelo inferno, e agora, de repente, seria feliz? Isso parecia impossível. Em sua mente surgiram imagens de Marius, sua raiva, sua manipulação. A cada momento, ela sentia que o chão sob seus pés ficava menos estável. Logo Marek notou sua inquietação. O que está acontecendo, Zofia? Perguntou com o rosto expressando preocupação. Eu não sei se posso acreditar nisso, ela respondeu com a voz trêmula. Eu realmente posso ficar aqui? Isso não é apenas temporário? E Marius? Marek se aproximou dela, colocando a mão em seu ombro. Não se preocupe. Marius não tem mais poder. Eu não vou permitir que ele a machuque, ele disse firmemente. Mas Zofia sentia que seu coração ainda estava em cativeiro. Neste momento, um som alto de campainha soou na porta. Zofia paralisou. Marek, percebendo sua reação, rapidamente se dirigiu à porta. Fique aqui, ele disse. Havia uma nota de inquietação em sua voz. Zofia ouviu Marek abrir a porta. Seu coração começou a bater ainda mais forte. Quem poderia ser? De repente, ela ouviu uma voz alta atrás da porta. Marek, abra, é importante. Zofia reconheceu aquela voz. Era Marius. O pânico tomou conta de seu coração. O que ele estava fazendo ali? Ele havia voltado para levá-la? Zofia sentiu um arrepio frio percorrer seu corpo. Marek ainda estava parado na porta, incerto sobre o que fazer. Eu vou ficar com você, Zofia, ele disse. Sua determinação era como um escudo, mas Zofia sentia que tudo o que haviam construído naquele curto espaço de tempo poderia desmoronar em um instante. Marius estava logo atrás da porta. Em seu coração, crescia o medo do que poderia acontecer. Zofia estava no banheiro elegante, ainda atordoada com a transformação que ocorrera em sua vida. A água quente ainda escorria por seu corpo. Sua mente oscilava entre a realidade e o sonho. Quando olhou no espelho, viu não apenas seu reflexo, mas também suas esperanças e medos. Com uma toalha nova e limpa enrolada no corpo, ela sentiu o peso de anos de humilhação escorrer. Cada gota de água que caía no chão parecia um símbolo de sua vida antiga, que desaparecia lentamente.
Marek a esperava na sala de estar. Sua postura irradiava calma e força. Zofia se sentia como uma intrusa, oprimida pelo luxo e pela elegância que a cercavam. Ela mal podia acreditar que estava naquela casa bonita, longe de Marius. Marek notou sua incerteza. Você quer comer alguma coisa? Ele perguntou. Sua voz tinha um calor que acalmava seu coração nervoso. Zofia acenou com a cabeça, embora seu estômago ainda estivesse cheio de dúvidas. Marek a conduziu à sala de jantar, onde tigelas cheias de frutas, pães frescos e vegetais suculentos estavam sobre a mesa. Parecia que tudo ali havia sido criado para fazê-la feliz. Ela viu as frutas coloridas que não via em sua mesa há tanto tempo. O cheiro delas era como música para ela. Ela pegou uma maçã, mas ao levá-la à boca, dúvidas começaram a surgir em sua mente. Eu mereço isso? Ela pensou, sentindo uma onda de medo a invadir. Marius, seus insultos, sua violência, tudo isso ainda estava com ela, como uma sombra da qual não conseguia se livrar. A cada mordida de fruta que comia, ela sentia as lembranças voltarem. Marek, percebendo sua inquietação, aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. Zofia, tudo isso é para você. Eu quero que você se sinta bem. Você não precisa ter medo, ele disse, e sua voz tinha uma força que lhe dava esperança. Mas e Marius? Ela perguntou, incapaz de conter as lágrimas que começavam a surgir em seus olhos. Ele não vai me deixar ir. Não vai me deixar ser feliz. Marek olhou em seus olhos e sua expressão suavizou. Entenda, Marius não tem mais poder sobre você. Você está livre, Zofia. Eu não vou permitir que ele a machuque. Ele prometeu. Suas palavras eram como bálsamo para sua alma. No entanto, Zofia ainda não conseguia acreditar no que ouvia. O passado a prendia em suas garras. Cada momento de felicidade parecia inatingível. Enquanto comiam, Marek lhe contava sobre sua vida, seu trabalho como advogado, os casos que conduzia, as pessoas que defendia. Zofia o ouvia com fascinação, mas sua mente ainda fervilhava de pensamentos. Como era possível que alguém como Marek, tão respeitado e bem-sucedido, quisesse ajudá-la? O que o motivava? Com sua experiência passada, cheia de medo e dor, Zofia não conseguia acreditar na sinceridade de suas intenções. De repente, uma sombra apareceu na porta da cozinha. Zofia olhou para lá. Seu coração parou. Era Marius. Ele estava na soleira, com o rosto cheio de raiva. Seus olhos estavam cheios de ódio e determinação. Zofia sentiu toda a sua esperança desaparecer subitamente. Marek estava ao lado, sua postura indicando que estava pronto para a defesa. O que você está fazendo aqui? Perguntou Marek friamente. Marius sorriu, mas era um sorriso que não trazia alegria. Vim buscar minha mulher. Zofia, volte para casa comigo. Você não tem ideia de com quem está lidando, ele disse. Sua voz era dura e inflexível. Zofia estremeceu, sentindo toda a sua realidade vacilar novamente. Eu não volto com você, ela respondeu, mas sua voz tremia. Marek ficou ao seu lado. Sua presença lhe dava força, mas em seu coração ela sentia medo. Marius se aproximou deles. Seus olhos brilhavam de fúria. Não pense que pode simplesmente ir embora. Você sabe o que eu posso fazer com você. Ele ameaçou. Zofia sentiu o sangue sumir de seu rosto. Zofia, não tenha medo, disse Marek. Mas Zofia sentia o medo a paralisar. Marius era como uma tempestade que se aproximava de seu mundo tranquilo. Ela não sabia o que o futuro traria. Sentia que o que haviam construído poderia desmoronar a qualquer momento. Eu volto já para te buscar? Marius acrescentou, antes de desaparecer de vista, deixando para trás uma pesada atmosfera de inquietação. Zofia sentia o coração bater em ritmo frenético. Era o momento em que tudo poderia mudar. Marek era capaz de protegê-la. Ela podia finalmente acreditar que merecia segurança? Ela mesma não tinha certeza. Mas uma coisa estava clara. Ela não podia voltar para Marius. Ela precisava enfrentar o que estava por vir. Aquele era o momento em que tudo desmoronava e o futuro se tornava incerto. Zofia estava parada à mesa, incerta, com a maçã na mão, quando Marius entrou na cozinha. Sua presença trouxe imediatamente um sopro frio de medo. Ela sentia o coração acelerar e o sangue pulsar em suas têmporas. Marek, ao lado dela, irradiava força, mas Zofia sabia que Marius era como uma sombra que sempre a mantinha sob o controle do medo. Marius se aproximou. Seus olhos brilhavam de raiva. Não pense que pode simplesmente ir embora, Zofia, ele disse. Sua voz era dura como aço. Você tem que voltar para casa para mim. Zofia estremeceu ao ouvir aquelas palavras. Eu não volto com você, ela respondeu. Mas o medo a lhe atravessava. Marius se aproximava e ela sabia que sua raiva podia ser imprevisível.
Marek se posicionou um pouco mais perto, como se quisesse protegê-la com o corpo. Zofia está livre, Marius, disse Marek. Sua voz estava calma, mas Zofia podia sentir a tensão no ar. Marius sorriu, mas era um sorriso que não prometia nada de bom. Livre? Ela sentiu suas palavras a encherem de pavor. Zofia, todo mundo sabe que você tem problemas mentais. Você quer que alguém que realmente não sabe o que é ser responsável acredite em você? Sua voz era como uma faca fina e gelada, perfurando sua autoconfiança. Zofia sentia as dúvidas começarem a surgir em sua mente. Eu sou realmente normal? O que eu sinto é real, ela pensou. Uma inquietação surgiu em seu coração. Marek olhou para ela com carinho nos olhos. Zofia, isso não é verdade. Você é forte. Não deixe que essas mentiras a destruam, ele disse. Suas palavras eram como uma luz em um túnel escuro que lhe dava esperança. Marius, vendo Zofia hesitar, estendeu a mão em sua direção. Veja, Zofia, ele não tem ideia do que é ser responsável por alguém. Ele não é seu marido. Seu tom era cheio de desprezo. Zofia sentia sua alma gritar de dor. Mas e se for verdade? Ela pensou. Seu coração começou a bater mais rápido. Você não precisa ter nada a ver com ele, acrescentou Marek. Havia um toque de determinação em sua voz. Zofia olhou para ele e seus olhos se encheram de lágrimas. Mas ele não vai me deixar ir. Ele não vai me deixar ser feliz. Ela respondeu com a voz cheia de desespero. Marius riu, mas era uma risada que parecia cheia de ódio. Vamos ver o que você vai fazer quando eu estiver com você. Você não é ninguém sem mim. As palavras de Marius a atingiram como um punhal. Zofia sentiu toda a sua esperança desaparecer. Marek, vendo seu sofrimento, aproximou-se ainda mais. Sua mão pousou em suas costas. Ninguém tem o direito de machucá-la. Se for preciso, eu posso protegê-la. Não tenha medo. Mas Marius, vendo a proximidade deles, reagiu com raiva. Não pense que pode protegê-la. Você sabe quem eu sou. Como pode pensar que eu não vou encontrar você? Sua voz estava cheia de fúria. Zofia sentia o medo a paralisar. Pensamentos se agitavam em sua mente. O medo assumia o controle. E se Marek não puder me defender? E se Marius estiver certo? De repente Marek pegou o telefone. Eu vou chamar ajuda, ele disse. Zofia sentiu um pingo de esperança surgir em seu coração. Marius, vendo seu movimento, paralisou. Você não se atreveria a fazer isso, ele ameaçou. Seus olhos brilhavam de fúria. Zofia estremeceu ao perceber o quão perto estavam do desastre. Marek levantou os olhos. Havia determinação em seu olhar. Zofia, fique comigo. Não deixe que ele a intimide, ele disse. Sua voz era forte como aço. Marius, vendo a segurança deles, começou a recuar. Você vai se arrepender disso. Eu não vou deixar você em paz, ele gritou, antes de se virar e sair correndo da cozinha, deixando Zofia com Marek. Zofia estava atordoada. Sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Será que acabou? Eu posso realmente ser livre? Ela pensou. Seu coração batia no ritmo da esperança e do medo. Marek se aproximou dela. Seu olhar estava cheio de carinho. Zofia, precisamos conversar sobre o que faremos agora. Não podemos permitir que Marius a destrua, ele disse. Sua voz era como bálsamo para sua alma. Enquanto Zofia ouvia suas palavras, sentia a determinação crescer dentro de si. Eu não vou deixar que ele me destrua. Eu não posso voltar para aquela vida. No entanto, em seu coração ainda havia o medo. O que Marius faria quando descobrisse onde ela estava? Até onde ele iria para tê-la de volta? Zofia sabia que aquilo não era o fim. Sua nova liberdade era apenas uma ilusão. Logo, ela sentiu que uma tempestade estava se aproximando. Ela estava no olho daquele furacão. Naquele momento, quando Zofia e Marek fecharam a porta, eles ouviram um estrondo alto. Zofia paralisou. Marek se virou imediatamente. O que foi isso? Ele perguntou. Havia inquietação em seus olhos. Zofia entendeu que Marius não pretendia desistir. O que deveria ser um momento de paz se transformou em um momento cheio de medo. O perigo está próximo, ela pensou. Seu coração começou a bater ainda mais rápido. Marek, percebendo sua inquietação, agarrou sua mão. Temos que encontrar um lugar seguro, agora. Zofia, sentindo a segurança dele, acenou com a cabeça. Mas dúvidas surgiam em sua mente. Marius não desistiria. O que aconteceria se ele conseguisse alcançá-los? No meio dessa nova realidade, Zofia sentia o passado começar a persegui-la novamente. Mas antes que pudessem reagir, a porta da cozinha se abriu com um estrondo. Marius estava na soleira, com fúria nos olhos e um sorriso ameaçador no rosto. Não pensaram que iriam escapar de mim tão facilmente? Ele disse. Sua voz estava cheia de ódio. O coração de Zofia parou. Marek se posicionou em defesa, pronto para a luta.
Eu não vou deixar você machucá-la, ele disse. Havia determinação em seus olhos. Zofia tremia, sentia o medo tomar conta de seu corpo. Ela sabia que a tempestade estava se aproximando. Precisava estar pronta para o que estava por vir. Naquele momento, ela entendeu que não estava lutando apenas por sua vida, mas também por sua alma. O que o futuro traria? Ela conseguiria se libertar de Marius? Ou seria vítima dele mais uma vez? Zofia fechou os olhos. Em sua mente turbilhavam pensamentos de liberdade, amor e esperança. Eu não posso desistir, ela pensou. Uma luz acendeu em seu coração. A esperança era a última coisa que poderia salvá-la. Mas seria o suficiente para enfrentar o que estava por vir? Zofia estava em silêncio, olhando para a porta por onde Marius acabara de sair. Suas palavras ainda ressoavam em seus ouvidos como um eco que não pretendia desaparecer. Sua respiração parecia agitada. O coração ainda batia em um ritmo frenético, como se tentasse escapar da jaula em que esteve aprisionado por tanto tempo. Marek estava ao seu lado. Sua presença era como um escudo que a protegia do que poderia acontecer. Zofia, disse Marek. Sua voz estava baixa, mas cheia de determinação. Você precisa saber que Marius não tem o direito de persegui-la. O que ele estava fazendo com você não é amor, é tirania. Zofia olhou para ele e lágrimas surgiram em seus olhos. Mas ele é meu marido. Como posso simplesmente deixá-lo? Ela perguntou. Havia incerteza em sua voz. Ela sentia seu coração ainda bater no ritmo do medo. Pensamentos se agitavam em sua cabeça. Você não pode tratá-lo como marido se ele não a trata como esposa. Marek respondeu. Seu olhar estava cheio de compaixão. Zofia, você merece respeito e amor. Ninguém tem o direito de machucá-la. As palavras de Marek foram como um banho frio para Zofia. Elas a lembraram de quanto tempo ela havia vivido com medo, de quantas vezes Marius havia ultrapassado limites que deveriam ser intocáveis. Mas ele tem seus métodos. Ele sempre consegue me intimidar. E se ele voltar? E se? Ela começou, mas Marek a interrompeu. Não pense nisso, Zofia. Agora você tem que se concentrar em si mesma. Você precisa confiar que agora está em um lugar seguro. Marius não está aqui. Aqui você está livre, disse Marek. Sua mão repousou gentilmente em seu ombro, dando-lhe um pouco de conforto. Zofia sentiu o peso que carregava há anos começar a escorregar. Olhou para Marek, percebendo em seus olhos algo que antes lhe parecia inatingível. Preocupação genuína. Uma preocupação que não estava ligada à manipulação ou ao medo, mas ao desejo de proteção e apoio. Eu posso realmente ser livre? Ela pensou. A esperança começou a brotar em seu coração. Neste momento eles ouviram um barulho atrás da porta. Zofia paralisou instantaneamente. Marek a puxou para mais perto. Não se preocupe, são apenas sons externos, ele disse, mas havia tensão em sua voz. Pode ser parentes, vizinhos, temos que ser cautelosos. Zofia sentiu o pânico aumentar em seu peito. E se Marius voltar? E se ele quiser me levar daqui? Ela perguntou com a voz trêmula. Marek olhou para ela. Determinação surgiu em seus olhos. Eu não vou permitir que isso aconteça. Você está segura, eu prometo. Zofia estremeceu. Sentia a adrenalina circular em suas veias novamente. Mas o que eu devo fazer? Como posso ter certeza de que isso não é apenas uma paz temporária? Ela perguntou. Dúvidas aumentavam em seu coração. Você tem que confiar em mim. Juntos encontraremos uma maneira de Marius não poder mais persegui-la. Eu cuido do resto, disse Marek. Seu tom era cheio de segurança. Zofia queria acreditar nisso, mas em sua mente turbilhavam pensamentos sobre o passado, sobre todas as vezes que Marius havia prometido mudar e depois voltava aos velhos e cruéis hábitos. De repente, um homem que parecia ser um porteiro ou segurança entrou na cozinha. Sr. Marek, temos um problema, ele disse. Seu rosto estava sério. Zofia sentiu seu coração começar a bater mais rápido novamente. O que está acontecendo? Perguntou Marek. Sua voz era dura como aço. Foi relatado que Marius está rondando a área. Ele foi visto por perto, respondeu o homem. Zofia sentiu tudo ao seu redor começar a desmoronar. O medo tomou conta de seu corpo. O pânico surgiu em seu coração. Ele não pode me encontrar. Ele não pode, ela pensou. Sua mente se encheu de imagens de Marius voltando para tirar tudo dela. Marek olhou para Zofia. Uma sombra de preocupação surgiu em seus olhos. Temos que agir rápido. Não podemos dar a ele uma chance. Zofia, confie em mim, ele disse. Zofia percebeu que havia determinação em seus olhos, que ela não tinha visto antes. Mas o que faremos? Ela perguntou. Havia pânico em sua voz. Marek não respondeu imediatamente. A tensão pairava no ar. Zofia sentia seu coração bater em ritmo frenético. Cada som parecia ser um prenúncio de catástrofe. Neste momento,
Quando o pensamento de pânico sobre Marius preenchia sua mente, Marek a puxou para mais perto. Zofia, estamos nisso juntos. Eu não vou deixar você. Mas você tem que ser forte. Você tem que acreditar que é capaz de enfrentar esse medo, ele disse. Sua voz era como bálsamo para sua alma ferida. Zofia acenou com a cabeça. Sentiu um pouco de coragem começar a brotar em seu coração. Tudo bem, vamos fazer isso? Ela disse. Uma nova determinação estava em sua voz. Ela sabia que não havia outra saída. Ela tinha que enfrentar Marius, mas não sozinha. Junto com Marek, ela podia tentar recuperar sua vida. De repente, a porta da cozinha se abriu com um estrondo. Marius estava na soleira. Seus olhos ardiam de raiva. Zofia, onde você está? Ele gritou. Sua voz soava como um trovão que rasgava o silêncio. Zofia paralisou. Sentiu o medo a envolver novamente como um cobertor pesado. É o fim, ela pensou. A escuridão tomou conta de seu coração. Marek ficou à sua frente. Sua postura era dura como aço. Você não vai levá-la, Marius. Este é o fim da sua tirania. Zofia, fique comigo, ele disse. A segurança em sua voz era como luz em um túnel escuro. Zofia entendeu que aquele momento decidiria tudo. Ela precisava encontrar força para não deixar Marius vencer. Ela tinha que arriscar tudo para ser livre. Zofia estava na cozinha. O coração ainda batia em ritmo frenético, enquanto Marek, com determinação nos olhos, tentava acalmar a situação. O medo que tomava conta de seu corpo parecia palpável, como uma sombra que a perseguia incessantemente. Marius não pode encontrá-la, repetiu Marek. Sua voz era firme, mas Zofia sentia que havia incerteza em suas palavras. De repente, o som da campainha soou no ar. Zofia paralisou. Marek foi imediatamente à janela para verificar quem estava lá fora. Zofia sentia a adrenalina circular em suas veias novamente. Quem pode ser? Ela perguntou. Havia pânico em sua voz. Marek olhou para ela. Uma sombra de preocupação surgiu em seus olhos. Eu não sei, mas temos que ser cautelosos. Zofia não conseguia se livrar do pensamento de que Marius poderia estar logo ali na esquina, pronto para destruir o que haviam construído. E se for ele? Ela perguntou com a voz trêmula. Marek se aproximou dela. Sua presença era como um farol em uma noite escura. Eu não vou permitir que ele a machuque. Você está segura aqui, e eu cuido disso, ele disse. Seu tom era cheio de segurança. Zofia sentia seu coração se encher de esperança, mas rapidamente se lembrou de quantas vezes Marius havia prometido mudar, e depois voltava aos velhos e cruéis hábitos. Seus pensamentos eram como um turbilhão interminável, enquanto Marek descia para abrir a porta. Zofia ficou na cozinha, rezando para que não fosse o rosto que ela temia. Quando Marek abriu a porta, Zofia ouviu a voz de um homem que ela não reconheceu, mas que soava familiar. Eu estou procurando Zofia. Marius me enviou, ele disse. Zofia sentiu seu coração afundar. Não abra, ela gritou, mas era tarde demais. Marek já estava na porta. Zofia viu o homem entrar. Seus olhos estavam cheios de fria determinação. O que você está fazendo aqui? Perguntou Marek. Sua voz estava cheia de tensão. Zofia sentiu o medo e a raiva se misturarem dentro dela. O homem sorriu. Seu rosto era uma máscara de engano. Marius quer que você volte. Você não pode se esconder. Ele não vai desistir, ele disse. Zofia sabia que aquilo não era apenas uma ameaça, era uma promessa. Eu não volto para ele, Zofia respondeu. Sua voz estava baixa, mas cheia de determinação. O homem olhou para ela com desprezo. Você acha que tem escolha? Ele sempre vai encontrar você. O que ele fez foi apenas o começo. Marius não vai deixar você escapar, ele disse. Zofia sentiu a escuridão começar a envolvê-la novamente. Marek, vendo Zofia tremer de medo, decidiu agir. Você não vai intimidá-la, ele disse. Sua voz era dura como aço. Zofia, não o escute. Você está livre. E ele não tem poder sobre você. Zofia olhou para Marek. Em seus olhos, ela viu determinação, que lhe dava coragem. Você não sabe com quem está lidando, respondeu o homem. Seu tom era cheio de desprezo. Marius tem seus métodos. Você sabe que não pode se esconder para sempre. Zofia sentiu o medo a envolver novamente. Mas Marek a segurou pela mão, como se quisesse lhe dar força. Nós não vamos permitir isso, disse Marek. Seu olhar estava cheio de determinação. Confie em mim, Zofia. Juntos encontraremos uma maneira de pará-lo. Zofia sentia com esperança brotar dentro dela, mas em sua mente, os pensamentos sobre Marius ainda circulavam. O homem, vendo a determinação deles, sorriu sarcasticamente. Não adianta resistir. Marius sempre vence. Você pode ter certeza de que este não é o fim. Ele não vai desistir até encontrar você, ele disse. Zofia sentiu a escuridão começar a envolvê-la novamente. Marek olhou para Zofia.
Uma sombra de preocupação surgiu em seus olhos. Temos que agir rápido. Não podemos dar a ele uma chance, ele disse. Zofia sentiu a determinação crescer em seu coração. O que faremos? Ela perguntou. Havia pânico em sua voz. Temos que encontrar uma maneira de Marius não poder mais persegui-la. Talvez precisemos de ajuda legal. Talvez haja alguma segurança que possamos providenciar. Marek respondeu. Seu tom era cheio de segurança. Zofia sentia a determinação brotar dentro dela, mas em seu coração ainda havia dúvidas. E se não for o suficiente? E se ele me encontrar? Ela perguntou. Lágrimas surgiram em seus olhos. Marek se aproximou dela. Suas mãos agarraram delicadamente seus ombros. Eu não vou permitir que isso aconteça. Você está segura, eu prometo, ele disse. Zofia sentiu o peso que carregava há anos começar a escorregar. De repente, o som do telefone tocou no ar. Marek olhou para Zofia com inquietação. Pode ser importante, ele disse. Zofia sentiu seu coração acelerar novamente. Marek atendeu ao telefone. Depois de um momento, seu rosto ficou pálido. É Marius, ele disse. Zofia sentiu o medo a envolver novamente. O que ele quer? Ela perguntou. Havia pânico em sua voz. Marek olhou para ela. Uma sombra de preocupação surgiu em seus olhos. Ele disse que sabe onde você está, que ele vai te encontrar, ele disse. Zofia sentiu tudo ao seu redor começar a desmoronar. Ele não pode me encontrar. Ele não pode, ela pensou. Sua mente se encheu de imagens de Marius, voltando para tirar tudo dela. Marek olhou para Zofia. Havia determinação em seus olhos. Temos que agir agora. Não podemos dar a ele uma chance, ele disse. Zofia sentiu o medo aumentar em seu coração, mas também a determinação. Eu não vou deixar que ele tire minha liberdade, ela pensou. Em sua mente brotava essa ideia de lutar. Zofia sabia que aquilo não era o fim. Era apenas o começo de uma nova batalha. Ela tinha que enfrentar o passado e lutar por seu futuro. Neste momento, Zofia entendeu que não estava sozinha. Marek estava com ela, pronto para apoiá-la. Juntos, eles podiam enfrentar Marius e suas ameaças, mas seria o suficiente para derrotar os demônios do passado? Zofia olhou para Marek. A determinação brotava em seu coração. Eu não vou desistir, ela sussurrou. A esperança brilhava em seus olhos. Era uma luta por sua vida, por sua liberdade. Ela sabia que precisava lutar, mesmo que não tivesse certeza do que o futuro traria. Mas, naquele momento, quando a campainha tocou novamente no silêncio, Zofia sentiu que era apenas o começo. Ela esperava pelo que o destino traria, pronta para enfrentar todos os desafios. Junto com Marek, ela carregava a esperança de um amanhã melhor em seu coração.